Shalom, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo Teológico. Eu sou o professor Getúlio Cardoso e no vídeo de hoje eu vim aqui para fora para poder responder uma pergunta que as pessoas têm me feito aqui nos comentários, têm me feito no Instagram. Se você não me segue, aproveita para me seguir lá no Instagram, o link está aqui na descrição. Eu vou responder para vocês a questão da seguinte, que é: o que eu preciso fazer para ser salvo? Né? Tem pessoas que me perguntam assim, aquele exemplo do jovem rico, ele vale para todo mundo, todos nós temos que vender tudo que a gente tem e seguir a Jesus, porque um rico não herda o reino dos céus? Eu vou responder essa questão para vocês aqui hoje, mas antes disso eu peço a você, quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe, me ajude a chegar mais longe, tá ok? Então, daqui a pouquinho eu volto respondendo essa pergunta para vocês de uma vez por todas para sanar essa dúvida que vocês têm. Então, como eu disse, hoje nós vamos abordar o assunto a respeito da salvação. Se nós devemos seguir o exemplo daquele jovem rico que chegou até Jesus e Jesus o explicou, porque se você não sabe o que eu estou falando, todo filme que aborda a vida de Jesus, ele traz essa questão de um jovem que chega perto de Jesus e pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna, para herdar a vida eterna? Jesus, o conhecendo, olha para ele e diz o seguinte: olha, você vende tudo que você tem e dê aos pobres, porque Jesus conhecia a intenção do coração daquele homem. Tanto é que ele diz: mas Senhor, tudo aquilo que meu pai construiu a vida toda e agora me deixou por herança, porque Jesus já sabia. Então pessoas vêm até mim e me perguntam: a questão da salvação é muito difícil. Será que eu tenho que ser pobre para ser salvo? Será que eu não posso ter um carro, ter uma casa, ter bens para alcançar a salvação? E é isso que a gente vai tratar aqui no vídeo de hoje, porque isso é corriqueiro. Por mais que você ache que isso seja algo anormal, não, eu recebo muitas perguntas a respeito disso e eu tenho sempre dado as mesmas respostas para essas pessoas, porque a igreja evangélica, no modo geral, a igreja cristã, tanto as tidas como seita, tanto as tidas como igrejas católicas, evangélicas, outras ramificações, eles colocam um jugo muito pesado a respeito da salvação. Que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, se você entrar por esse caminho você não vai, se você entrar por aquele caminho que você vai, quando na verdade a Bíblia, ela nos garante que a salvação é a coisa mais fácil do mundo. Primeiro, porque ela é um dom gratuito de Deus. Não somos nós que fazemos nada para obter ou não obter a salvação. Nós não fazemos nada para ganhar a salvação, nem muito menos nós fazemos nada para perder a salvação. Então eu vou explicar aqui para vocês, porque pode ser que tenha uma aparente contradição naquilo que Jesus disse, naquilo que Paulo disse. Por exemplo, Jesus manda aquele jovem vender tudo que ele tem para ser salvo. Já Paulo já faz o seguinte: Paulo olha para aquele carcereiro e diz o seguinte: ó, crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e a tua casa. Já em outra parte bíblica, a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Aí quem lê um texto, lê outro e lê o outro, entende que tem que ser pobre, tem que ser batizado, e o outro simplesmente diz: olha, você tem que crer em Jesus para ser salvo. E aí, qual é o texto que está certo? Há uma aparente contradição, mas que na verdade não há contradição nenhuma, e eu vou explicar isso aqui para vocês. Primeiro, nós temos que entender que Jesus só falou aquilo para aquele jovem porque sabia que a intenção do coração dele estava nas riquezas. Então, as riquezas iriam o atrapalhar em muita coisa. Por exemplo, quando Jesus enviou os discípulos para ir evangelizar, para ir pregar o evangelho, para ir expulsar demônios, Jesus mandou eles ir praticamente com a roupa do corpo. E aquele jovem não ia fazer isso se ele fosse seguir a Jesus, se ele fosse um dos seguidores de Jesus. Então Jesus já começa a quebrar as pernas dele por aí, porque Jesus começou a fazer ele pensar. E o que ele pensou? Se eu for seguir a Jesus, eu tenho que largar toda a minha riqueza. Então a minha riqueza é primordial. Ou seja, ele colocou a riqueza na frente da sua salvação. Tanto é que ele vai se afastando, até que Jesus diz o seguinte: olha, é mais fácil um camelo passar para o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então aqui a gente já
quebra essa questão, a gente já passa essa questão e entenda que ali não era uma regra, ali era uma exceção. Jesus está dando um exemplo de que muitos ricos naquela época colocavam o dinheiro antes do altar do Senhor, antes de adorar a Deus, antes de reconhecer o Messias e tudo mais. Então, aquele jovem era um caso. As outras coisas são outros casos. Então, cada caso é um caso. Então, isso gera uma discussão muito grande. Tanto é que até entre os próprios apóstolos, eles não se entendiam. Por quê? Uns acreditavam que para você se converter a Cristo, você tinha que primeiro se converter à lei, você tinha que circuncidar, você tinha que fazer todos os trâmites religiosos da lei mosaica, para depois, assim, você passar a entender o que era o cristianismo. Já outros apóstolos já olhavam diferente, já viam que quem tinha que passar pelos ritos judaicos eram aqueles que tinham descendência de Abraão. Já os gentios, que eram pessoas como eu e você, não havia necessidade de circuncisão, não havia necessidade de passar por nada da lei de Moisés, eles não precisavam fazer o proselitismo, que era se converter ao judaísmo para logo depois aprender o que era o cristianismo, porque eles entendiam que Jesus, quando separou, Jesus não separou nenhum gentio, Jesus separou todos de uma linha judaica, todos eram de uma classe abraâmica, ou seja, quando os apóstolos agora vão ver que o evangelho está expandindo, eles ficam preocupados, tem que circuncidar, não tem que circuncidar, para ser salvo tem que ser judeu, não tem que ser judeu, o gentio tem que se transformar em judeu para depois se transformar em cristão, e aí, como é que faz? Então é aí que eles começam a tratar desse assunto, e eles veem esse assunto de uma forma diferente. Eles têm que olhar que gentio é uma coisa e judeu é outra. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão pegar aquilo que é da lei e aplicar a quem é da lei. E vão pegar aqueles gentios e vão dizer, olha, para os gentios serem salvos, que somos eu e você, e é aqui que é a parte alta do vídeo, é aqui que eu já peço o seu like, é aqui que eu já peço o seu compartilhamento a respeito desse assunto, que é o seguinte: as igrejas evangélicas colocaram um jugo muito pesado, assim como os apóstolos queriam colocar o jugo de judeus em gentio. É o que a igreja evangélica tem feito, sendo que para a salvação não existem mais do que 4 requisitos para que um gentio seja salvo, e eu vou te provar agora. Então, em Atos capítulo 15, vai haver uma grande assembleia que vai reunir ali os anciãos para decidir o que fazer com os gentios. Se os gentios teriam que seguir a lei de Moisés, se os gentios teriam apenas que seguir aquilo que Yeshua deixou como regra, e aí, como vai resolver? Então, no capítulo 15, no versículo 29, vai estar ali algumas coisas que os gentios precisam fazer para ser salvos. E, basicamente, é só aquilo que o gentio precisa fazer para ser salvo. Então a gente fica aí mirabolando várias coisas. Eu tenho que andar de calça, eu tenho que andar de saia, não posso cortar o cabelo, não posso passar maquiagem, não posso fazer tatuagem, tenho que fazer uma tatuagem, não sei, eu não posso beber, eu tenho que beber. E aí, o que eles decidiram? Vamos ver agora? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, acompanha comigo. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então tá bem claro aqui aquilo que nós judeus devemos fazer. Aí a igreja colocou um jugo pesado sobre nós. Antigamente tinha as exclusões por causa de vaidade, por causa de ficar sem camisa, de ficar com camisa, de barba, tira a barba, deixa com barba. Então essas coisas já aconteciam no passado. Aqueles que já vinham de uma lei pesada, que eram os judeus, eles acreditavam que nós, gentios, também teríamos que passar pela mesma coisa, sendo que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Ele. Então, se nós continuarmos com o jugo pesado, em vão foi a cruz de Cristo. Nós, gentios, não temos que seguir lei mosaica nenhuma. A gente tem que parar com esse negócio de quando a gente vai argumentar, a gente usa a lei. Quando a gente quer provar alguma coisa, a gente vai lá e usa a lei. A lei foi abolida. Antigo Testamento para nós é simplesmente historicidade. Nós vamos espiritualizar uma coisa ou outra? Amém, espiritualize. Pega ali a passagem do Mar Vermelho, espiritualize aquilo. Pegue ali o sacrifício que Abraão ia fazer, pegue aquilo ali, espiritualize. Agora, não leve como regra.
Não leve como regra de fé ou regra absoluta. O que você tem que fazer é isso, se abster das carnes sacrificadas, você não pode comer carne sufocada, você não pode comer sangue, se abstenha da prostituição, é isso. Para um gentio ser salvo, ele tem que fazer isso. Agora, quem vem de uma linha abraâmica, aí já é outra coisa, já é outro assunto para outro vídeo. Mas você que está me ouvindo aqui, não tem descendência judaica nenhuma, assim como eu, né? Eu tenho descendência indígena, não tenho nada a ver com judeus, mas se você tem e quer buscar, quer fazer techuvá, né? Quer voltar ali às suas raízes, amém. Agora, se você não tem, para de querer ser judeu quando você não tem nacionalidade israelense, você não tem sangue judeu, você não é de tribo nenhuma. Então vamos parar com esse negócio de judaizar, ficar trazendo para dentro das igrejas Arca da Aliança, candelabro, menorá, ficar trazendo essas coisas, menorá, candelabro, mesma coisa, não precisa ficar trazendo isso para dentro do culto. O culto tem que ser racional. E se você é gentil, a única coisa que você precisa fazer para alcançar a salvação é isso. Vamos parar com esse negócio de jugo pesado, de que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo ali. A Bíblia está clara. Aqui nesse canal eu faço isso. Aquilo que eles te escondem, eu mostro. E isso já vale muito que você me ajude comentando, curtindo, compartilhando. Estou aqui fazendo um vídeo para vocês aqui, só misericórdia, estou aqui não me aguentando em pé, mas tenho um compromisso com vocês. Já não coloquei vídeo aqui segunda-feira, então eu precisei trazer esse vídeo aqui para vocês para explicar que a salvação não é uma coisa difícil como dizem. Ah, o céu é tomado à força, sim, porque você tem que perseverar até o fim. Muitas pessoas vão deixar no caminho apenas essas 4 coisas. As pessoas vão querer parar, não vão chegar até o final. Então, não há necessidade de você ir além. Faça o básico, mas faça um básico bem feito. Tem gente que quer fazer muito, é igual um pato. O pato tenta andar, não consegue. Tenta voar, não consegue. Tenta correr, não consegue. Tenta nadar, não consegue. Se ele focasse em fazer uma única coisa, mas fazer bem feito, talvez ele conseguiria. Então esse vídeo é para alertar você o seguinte: a salvação não vem de nós. Então não adianta você ficar aí fazendo obra, fazendo aquilo para ser salvo, não. Quem vai te salvar é Deus. E aqui eu não estou entrando em predestinação, aqui eu não estou entrando em livre-arbítrio, não. Eu estou só te dizendo o seguinte: nada que você faça você vai alcançar a salvação por aquilo que você fez. Não. A salvação não vem de nós. A salvação é um dom gratuito de Deus. Então esqueça o jugo pesado e passa a olhar a Bíblia da forma gentílica, da sua forma, daquilo que você nasceu. Você não nasceu judeu, então regras judaicas não servem para você, não servem para mim. Ok? Então se abstenha disso. Porque o conselho que foi feito em Atos 15 era exatamente para pessoas que estão confusas como você estava. Mas eu estou aqui, irmão, para esclarecer a vocês aquilo que vocês precisarem. Então deixa aqui nos comentários aquilo que você achou, deixa aqui a sua dúvida, comente. Se você não concorda comigo também, amém, deixa aqui nos comentários também. Mas eu peço a você a sua ajuda, curta, compartilha. E se é novo por aqui, irmão, mais uma vez, se inscreva aqui no canal e venha me ajudar. Eu sou o professor Getúlio Cardoso e espero você no próximo vídeo em nome de Jesus.